Bom, boa tarde, galera. Eu sou o Daniel, sou o novo professor de biologia de vocês. E essa vai ser a nossa primeira aula. Nossa primeira aula de hoje vai ser sobre evolução. Então, o que pensamos quando falamos em evolução? Quando falamos em evolução, nós entendemos sobre um processo de adaptação dos seres vivos ocorrida no meio ambiente. Ou seja, um processo de adaptação dos seres vivos naquele ambiente onde ele está inserido. As evidências da evolução biológica, existem alguns fatores principais. São esses: os registros fósseis, as adaptações dos seres vivos em seus ambientes e a semelhança entre eles. Quando falamos de registros fósseis, antes da gente falar sobre registros fósseis, a gente tem que entender o que é um fóssil. O fóssil é qualquer vestígio de organismo vivo, ou que já foi vivo, muito antigo, com mais de 10 mil anos, que foi preservado ao passar do tempo com processos naturais, com a fossilização. Então, os estudos desses fósseis ajudam a construir uma imagem desses animais que já foram extintos, fazendo uma comparação com os animais que temos vivos até hoje, com os animais mais modernos que temos conhecimento sobre eles. Adaptação é um outro processo na qual é um fator de evolução. Então, os animais que adaptaram, que evoluíram mecanismos de adaptações, como por exemplo camuflagem, mimetismo, eles acabaram evoluindo dos seus primórdios. Então, por exemplo, aqui no caso dessa primeira imagem, onde eu estou passando o mouse, a gente tem uma ave chamada orutal. Essa ave é que ela usa esse mecanismo de camuflagem para parecer o tronco onde ela está sobre repouso aqui, ó. O que acontece? O predador desse animal não vai conseguir diferenciar o que é presa dele e o que é tronco. Então ele acaba passando batido e esse animal usa dessa adaptação, desse mecanismo de camuflagem para a sobrevivência. E isso é passado de geração em geração. Acabam utilizando essa estratégia para aumentar sua prole e para manter a sua espécie até os dias atuais. Na segunda imagem aqui nós temos uma mariposa, na qual ela utiliza características de mimetismo. Então o que é isso? Ela aparenta ser um outro animal. Então se ela está pousada em um tronco de árvore e um outro predador dela não sabe direito o que é isso, se é a presa dele ou se não é, quando ele olhar para esse animal, ele vai ver um outro animal. Aqui no caso que a gente consegue perceber que ela imita os olhos de uma coruja. Não sei se vocês conseguem ver aqui, é nítido. Os olhos da coruja, o bico da coruja. Então ela acaba passando para o seu predador uma característica que não é dela. Então ela acaba imitando um animal diferente dela. Então ela possui essa característica de adaptação. A semelhança entre as espécies, temos vários tipos de evidências, e alguns deles eu vou destacar no próximo slide. Como, por exemplo, os órgãos homólogos. Aqui no slide vocês conseguem ver um membro humano, de um cachorro, de um pássaro e de uma leia. Então, o que acontece? Esses órgãos homólogos são aqueles com a mesma origem embrionária. Então, ele possui as mesmas semelhanças anatômicas, porém as funções são diferentes. Vocês podem perceber que tem alguns ossos aqui que estão destacados com coloração diferente, que são iguais às dos outros animais, porém eles têm semelhanças iguais, porém têm funções diferentes. Aqui no homem, no cão, no pássaro, na baleia, é visível a diferença entre eles, porém também é muito visível a semelhança. Os órgãos análogos são aqueles que os embriões possuem as estruturas anatômicas diferentes, mas que exercem a mesma função. Aqui no exemplo, eu tenho o exemplo aqui, são as asas de uma ave e de um inseto. Aqui a gente pode ver que eles têm a mesma função, que é o voo,
porém eles possuem estruturas diferentes. No inseto nós temos nervura e quitina. Já na asa da ave nós temos ossos e penas. São estruturas totalmente diferentes, mas que possuem a mesma função. Um outro fator que nós temos aqui são os órgãos vestigiais. Então, o que são isso? São vestígios de alguns órgãos que nós ainda temos, mas que não necessitamos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem apêndice. Aqui no exemplo eu coloquei uma apêndice normal e uma apêndice inflamada. O que acontece com a apêndice? Ela não acaba atrofiando, ela acaba inflamando. A gente não utiliza esse órgão e ele acaba inflamando, e daí algumas pessoas têm que acabar tirando. Então isso é um vestígio de órgão, que isso refere à nossa adaptação. Um outro exemplo que eu posso estar colocando aqui é o dente do siso. Algumas pessoas têm dente do siso, outras pessoas não têm. Por que acontece isso? Nossos ancestrais, eles precisavam do dente do siso, porque eles comiam, vamos pensar lá, eles acabavam de abater uma caça, eles iam comer aquela carne crua, então o dente do siso ajudava na digestão disso, na mastigação. Hoje em dia nós pegamos a carne, nós utilizamos talheres, garfo, faca para cortar em menores pedaços para facilitar a nossa mastigação. Temos panela de pressão que facilita o cozimento desse alimento para ficar mais mole e ajudar os nossos dentes. Então, hoje o dente do siso não é tão necessário como antigamente. Então, por isso que algumas pessoas já nascem sem esse dente. Ou esse dente nem é visível mais, ele nem aparece em determinadas pessoas. A semelhança embrionária. Essa semelhança é fácil de notar aqui nesse desenho que existe uma semelhança dos embriões. Aqui nós temos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Se vocês perceberem, todos eles possuem uma semelhança. Porém, são espécies diferentes. Então, daí vem o termo da evolução, que todos os animais vieram de um ancestral comum. E também temos a semelhança molecular, que tem permitido comparar estruturas genéticas de diferentes espécies, e esses estudos complementam as semelhanças anatômicas embrionárias que a gente acabou de falar atrás. Então, isso confirma a relação de parentesco entre as espécies. Então, isso confirma que todos os animais que temos hoje têm um ancestral em comum no passado. Vamos falar um pouquinho sobre evolucionismo. Evolucionismo é uma teoria que foi elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies ao decorrer do tempo. Então, vamos falar aqui de lamarckismo. Primeiro, esse senhorzinho aqui da imagem não é tão famoso, mas é o famoso Lamarck. Então, ele foi um naturalista francês, Jean-Baptiste Lamarck, que viveu em 1974 a 1829, foi de grande importância para o desenvolvimento das ideias evolucionistas. Ele teve um livro publicado, que foi a Filosofia Zoológica, e ele teve suas primeiras conclusões em 1809, com seu conjunto de teorias denominado de Lamarckismo. Uma das teorias famosas dele é a lei do uso e desuso, que é aquela que pode se encaixar um pouco no que a gente tinha falado agora a respeito do dente do siso, sobre apêndice. Então, se a gente não usa muito um órgão, ele acaba sendo atrofiado. Então, essa é a lei do Lamarck, a lei do uso e desuso. Se a gente não usa mais aquele órgão, não tem para que as nossas próximas gerações continuar tendo aquilo. Então, daí que vem a lei do uso e do desuso. Lamarck não foi tão conhecido como Darwin. Daí então a gente vem ao nosso famoso o Darwin, esse senhorzinho simpático aqui que todo mundo já deve ter visto em algum capa de livro. Impossível alguém não conhecer o Darwin, né?
Então, a teoria da evolução das espécies do Darwin é a mais comum até hoje. Darwin viveu entre 1909 e 1882, e suas teorias foi nomeada como darwinismo. Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive nossa espécie, os homens, todos nós somos descendentes de um ancestral comum. E com o passar do tempo, nós acabamos sendo modificados. E assim, essas espécies foram evoluindo até as espécies mais atuais que temos hoje. E isso foi denominado como seleção natural. Foi o princípio utilizado pelo Darwin, a teoria da evolução e a seleção natural. Por hoje, seria mais ou menos isso. Peço desculpa a vocês se foi um pouco rápido, se estão com dificuldade de entender. Quero que vocês possam entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Vocês têm o meu contato lá no grupo do cursinho. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, estou aberto a ouvir vocês. E nossa aula de hoje é isso. Obrigado a todos vocês.